Olá, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Júnior Gonçalves, da Rede Estadual de Ensino da Bahia, né, especificamente do Colégio Hermano Gouveia Neto, no bairro de Vida Nova, município de Lauro de Freitas. Um abração aí a todos os profissionais de educação do Estado, né, não podendo esquecer, claro, dos estudantes que estão nesse momento prestigiando aqui nosso trabalho e especialmente aos meus alunos e alunas, né? Então, assim, mais uma vez falando sobre sociologia, né? E dando continuidade à abordagem que eu estou fazendo sobre a vida e obra de Max Weber, né? Que, conforme foi colocado no vídeo anterior, constitui aí um dos três autores clássicos dessa ciência chamada sociologia. Bom, se fossem me perguntar quais eram as três grandes preocupações do estudo de Weber, né? Quais eram os seus principais temas, digamos assim, podemos falar de três itens importantes, né? A religião, né? Que é um tema bastante caro na obra de Weber, o capitalismo e o poder, né? Então, assim, feita essa consideração, e já pegando os dois primeiros temas, né, no caso a religião e o capitalismo, né, o terceiro tema, que é o poder, eu vou estar deixando para falar sobre ele no terceiro vídeo, né, eu pretendo então tecer algumas considerações sobre um de seus livros que muitos consideram uma das maiores obras do século XX, né, da literatura mundial, que é o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Livro que foi escrito exatamente em 1905, né? Logo no comecinho do século passado, século XX, né? E que até hoje suscita debates, né? Enfim, considerações e, enfim, para poder a gente entender, inclusive, a realidade do mundo atual. Nos vestibulares, né, costuma aparecer algumas questões que requerem informações sobre esse texto e na questão específica mesma de redação, a depender do tema proposto, se você demonstrar conhecimento, né, ou algum conhecimento sobre essa importante obra do século passado, certamente isso vai te render alguns pontos ou muitos pontos com o profissional que vai estar avaliando a sua redação, né? Então, vale a pena a gente ler, né? Ou procurar estar entendendo de alguma forma, né? Ou ter uma noção sobre essa importante obra do século XX, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? De Max Weber, né? Mas assim, afinal de contas, o que é que Weber vai se propor a explicar com essa obra, né? Então, a gente vai falar aqui de três pontos, né, que ele vai estar destacando, né, e que vai servir mais ou menos como um fio condutor para poder entender esse livro, né? Então, quais são esses três pontos que serão colocados ou serão apresentados, né? O que vai facilitar a nossa vida no entendimento desse livro. O primeiro ponto é o que é o capitalismo. O que seria, afinal de contas, o capitalismo, né? Weber vai se perguntar isso. O segundo ponto é o seguinte: como é que esse capitalismo se formou? Ou seja, quais eram as ideias que serviram de fundamento para essa nova forma de racionalização da vida social, cultural e, sobretudo, da vida econômico-produtiva, que é o capitalismo. Terceiro, por que entre os países protestantes, calvinistas e não luteranos, as condições para a formação do capitalismo eram as mais favoráveis, né? Bom, importante entender que Weber parte da seguinte constatação: Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, ou seja, os países onde surgiu o capitalismo pela primeira vez, todos eles eram países protestantes e protestantes da linha calvinista, né? Então, e mais ainda, o capitalismo não surgiu nos países mais ricos do mundo,
né? As partes mais ricas do mundo no século XV eram a China, a Índia, né? Então, assim, por que que o capitalismo não surgiu lá, nesses países, nessas partes mais ricas do mundo, e sim nesses outros que eu acabei de falar, no caso, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda? Então, essa é uma primeira inquietação de Weber nesse livro. Então, assim, no mínimo, podemos esperar que o pesquisador vai acabar fazendo uma relação entre o protestantismo e o capitalismo, né? Então, a constatação apresentada por Weber é exatamente essa: o capitalismo surge em áreas que não são as mais ricas do mundo e que são todas protestantes calvinistas, né? Então, assim, será que há uma relação entre essas duas coisas, né? Bom, então assim, a gente vai primeiro tratar do capitalismo, né? Então, a primeira coisa é explicar o que é o capitalismo, ou como podemos caracterizar o capitalismo. Para combater o senso comum, Weber ele lança a mão da seguinte estratégia, né? Então, para poder combater o senso comum, Weber vai procurar explicar o que é que não é o capitalismo, né? Porque às vezes fica mais fácil você explicar uma coisa dizendo inicialmente o que é que não é aquela coisa, né? Para você entender o que é. Então, o capitalismo não é única e exclusivamente sinônimo de ambição, cobiça, né? O capitalismo não é sinônimo de ambição, de cobiça. Em outras sociedades, no caso não capitalistas, existia ambição, cobiça, né? Em outros momentos que não sejam, né, o momento específico, né, do capitalismo, né, existia ou existiam a ambição e a cobiça, né? Então, ambição, cobiça não são característicos especificamente do capitalismo, né? Então, o capitalismo não é única e exclusivamente ambição, cobiça. Um outro ponto, o capitalismo não é única e exclusivamente sinônimo de dinheiro. Em outras sociedades não capitalistas, você tem aí a presença do dinheiro. Em outros momentos, em outras épocas, em outros contextos, você tem também a presença do dinheiro, da moeda, né? Então, o dinheiro não é algo específico do capitalismo. E um terceiro ponto, o capitalismo não é única e exclusivamente sinônimo de capital. O que é que significa capital? Capital, resumidamente falando, é o dinheiro que você investe para poder gerar mais dinheiro, né? O dinheiro que você usa para fazer multiplicar o próprio dinheiro. Então, o capital seria isso, de forma resumida. Então, assim, o capitalismo não é única e exclusivamente sinônimo de capital. Existiam outras sociedades que não sejam capitalistas e você tem a presença do capital, certo? Outras épocas, outros contextos, onde você vai ter aí a presença do capital. Então, não necessariamente o capital é algo específico do capitalismo, né? Então, se o capitalismo não é sinônimo de ambição, cobiça, não é sinônimo de dinheiro e não é sinônimo de capital, o que seria então exatamente o capitalismo, né? Então, trata-se de uma forma universal, digamos assim, de modernização e racionalização do mundo. O capitalismo envolve a busca por lucro? Sim. Envolve investimento de capital? Sim. Mas de uma forma diferente de outras épocas, né? Então, assim, só no capitalismo, aí sim você vai ter algo específico do capitalismo. Só no capitalismo é que os empresários passam a buscar o lucro de uma maneira permanente, mas sempre renovada, né? Eles, no caso os capitalistas, adquirem a percepção de que se eles pararem de buscar o lucro, eles vão ficar falidos. Isso é específico do capitalismo. Então, para buscar e continuar buscando esse lucro, os capitalistas, né, os empresários,
vão utilizar recursos humanos, o balanço da empresa, trocas, o cálculo, que é muito importante, a própria utilização dessas ferramentas. Isso aí vai ser específico do capitalismo, né? O desenvolvimento de títulos negociáveis, né? Que significa dividir o capital em ações, a especulação a respeito do futuro dessa empresa, né? Se ela vai crescer ou não, esse planejamento, a busca por aumentar a eficiência e a produtividade, que também serão entendidas como vitais para a empresa, né? Tudo isso é uma atitude, constitui uma atitude, uma forma de buscar, uma forma de investir que é específico do capitalismo, né? Isso é o capitalismo para Weber, que eu resumo nessas palavras, né? Para isso acontecer, ou seja, para que o capitalismo se viabilize, né, é preciso que exista uma ciência moderna que vai oferecer uma contabilidade, um balanço exato, uma estratégia, uma análise de risco e tudo que for necessário para o crescimento dos negócios, né? Então, a mão de obra livre, por exemplo, é fundamental para o capitalismo, porque acreditava-se que a mão de obra escrava seria menos eficiente, e é importante ter eficiência, né? Também é fundamental para o capitalismo a organização racional do trabalho, a separação entre a empresa e o local de moradia do empresário, né? Ou seja, lugar para produzir e um lugar para morar, como coisas diferentes, né? Diferente do que acontecia com relação à produção artesanal ou manufatureira de outras épocas, né? Essas coisas todas fazem com que o capitalismo aconteça, né? E a sociedade capitalista é dividida em classes. Isso é muito importante. Aliás, abrindo parênteses aqui, para Weber existem 3 tipos de estratificação social, né? Para ele, você vai ter aí a sociedade de castas, né? Que seria um exemplo clássico de alguns lugares da Índia, né? Que ainda se organizam assim. Então, a sociedade de casta é uma sociedade na qual você nasce numa posição e você ficará nela o resto da vida. Não há como sair desta posição social, é totalmente imóvel essa sociedade. Você não tem aí a chamada mobilidade social, que seria a possibilidade de alguém migrar de uma classe para outra, de uma posição social para outra. Então você não tem isso, né? Você tem, num segundo caso, a sociedade de ordens, né? Que é um exemplo clássico da sociedade da Idade Moderna, né? Absolutista, ou a própria sociedade feudal, né? No caso. Então, a sociedade de ordens, a mobilidade social também é muito pequena, ela até existe, né? Às vezes por conta de um casamento, ou porque você ganhou uma terra, ou por conta de um desempenho na guerra, etc. Então, nas sociedades de ordens, né, até acontecia de um nobre ter mais dinheiro do que o burguês, só que o nobre está socialmente acima do burguês, porque ele tem títulos, ele possui privilégios que o burguês não tem, né? Bom, e além da sociedade de castas e a sociedade de ordens, temos aí a sociedade capitalista, né? Que a posição social das pessoas vai estar dependendo muito da sua posição no mercado. Então essa é a sociedade capitalista e essas são as condições, né? Muito bem. E aí ele vai colocar a ciência como parte do capitalismo, né? Então, o desenvolvimento da ciência faz parte de um processo, isso vai ser importante para o capitalismo, que Weber vai chamar de desencantamento do mundo, né? Então, assim, vamos supor que existe uma cidade hoje, uma cidade de 5 mil anos. Então, há 5 mil anos atrás, vamos imaginar que essa cidade está sem água, né? Está faltando água. Os habitantes dessa cidade, né, há 5 mil anos atrás, provavelmente a poder fazer aparecer água, né, para fazer chover, né? Eles vão fazer rituais, rezas,
danças, né? Tudo isso para poder fazer com que a chuva apareça. Hoje se faz muito menos ou quase nada disso, porque a ciência nos permite prever o futuro, digamos assim, né? A ciência faz previsões sobre como fazer, o que é que vai acontecer, por que a chuva existe, etc. Com isso, nós temos uma exatidão metodológica do que é a chuva. Só que, de outro lado, você vai ter aí um desencantamento, né, dessa visão da natureza, né? Então, a ciência promove isso, né, um desencantamento do mundo. Quer dizer, deixamos de ver as coisas do mundo como encantadas, né? Então é isso. Se já sabemos o que é o capitalismo, né? A gente acabou de falar sobre isso. Como é que ele se formou, né? E o que é que tem a ver com a ética protestante? Aí a gente vai agora para o segundo ponto, né? Que Weber está apresentando aí para poder nos guiar no entendimento do livro, né? Então, como é que o capitalismo se formou, né? E o que é que ele tem a ver com a ética protestante? Então, assim, o Weber vai falar, né, que o capitalismo surgiu por vários fatores. Às vezes as pessoas ignoram essa parte do texto que ele diz isso, né? Então, o capitalismo existe por vários fatores e Weber vai procurar explicar um deles, né? O fator que vai merecer a atenção de Weber é a existência de um espírito capitalista, quer dizer, uma conduta racional prática, uma ética capitalista, uma tendência para desenvolver o espírito, né, e a racionalidade econômica capitalista. Então, ele vai dizer que essa coisa está alojada no plano das ideias. As ideias capitalistas constituem um dos fatores que geram o capitalismo, né? E que ideias são essas? Bom, para poder entender, a gente vai ler um pouco aqui. Aliás, a gente vai ler aqui um texto, né, que é um texto clássico de Benjamin Franklin, que resume o que seria o que seriam essas ideias capitalistas, né, que vão fazer gerar o capitalismo, né? O que é esse espírito capitalista? Então vamos fazer aqui a leitura. Bom, vamos lá. Lembra-te que o tempo é dinheiro. Para aquele que pode gastar 10 shillings por dia pelo seu trabalho e vai passear ou ficar ocioso metade do dia, apesar de não gastar mais que 6 pences na vadiagem, não deve ser computada apenas essa despesa. Ele gastou, ou melhor, jogou fora mais 5 shillings. Lembra-te que o crédito é dinheiro. Se o homem deixa seu dinheiro em minhas mãos por mais tempo que o devido, está me dando também os juros. Lembra-te que o dinheiro é de natureza prolífica e geradora. O dinheiro pode gerar dinheiro, o seu produto pode gerar mais, e assim por diante. Aquele que mata uma coroa destrói tudo aquilo que ela poderia ter produzido. Lembra-te que o bom pagador é o dono da bolsa alheia. Aquele que é conhecido por pagar exata e pontualmente na data prometida, pode a qualquer momento, a qualquer ocasião, levantar todo o dinheiro de que seus amigos possam dispor. As melhores ações que possam afetar o crédito de um homem devem ser levadas em conta. O som de seu martelo às 5 da manhã ou às 8 da noite, ouvido por um credor, te o tornará favorável por pelo menos mais 6 meses. Mas se te vir à mesa de bilhar, ou ouvir tua voz na taverna quando deverias estar trabalhando, esse credor cobrará o dinheiro dele no dia seguinte. Não te permitas pensar que tens de fato tudo o que possuis e viver de acordo com isso. Para evitá-lo, mantém por algum tempo uma contabilidade exata de tuas despesas e receitas. Mesmo pequenas e insignificantes despesas se acumulam em grandes somas.
aquele que gasta um groat por dia inutilmente desperdiça mais de 6 libras por ano. Ok? Esse texto é um texto clássico de Benjamin Franklin que resume, né, o que é essa ética capitalista. Né? Então, assim, o que é que você pôde notar com esse texto? Bom, primeiramente, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então eu não posso ficar à mercê da vadiagem, como o próprio Benjamin diz no texto. Né? O ócio é uma coisa ruim. Né? O que é que significa ócio? Ócio significa tempo livre. Né? É você não fazer nada, ter um tempo destinado a não fazer nada. Então o ócio é uma coisa ruim. Se na antiguidade, né, e na Idade Média o ócio era visto como uma coisa boa, né? É bom você não trabalhar, né, porque é o momento que você vai exercer sua criatividade. Aqui, na sociedade protestante, né, capitalista, o ócio é visto como uma coisa ruim. Né? Alguns dizem até que é daí que vem esse negócio de você se sentir mal porque não está trabalhando. Né? Então essa é a primeira coisa, quer dizer, associa-se o tempo a dinheiro. O que mais? Ora, ele está colocando também que se você deve ser uma pessoa boa e trabalhadora, tratar bem os outros, pagar suas contas em dia, não é porque essas coisas, ou não é porque essas ações são boas, mas porque isso vai te ajudar a fazer com que os outros emprestem mais dinheiro para você. Perceba que trata-se de uma ética altamente utilitarista. Né? Você não deve ser bom porque é bom ser bom, como diria Kant. Né? Você deve ser bom porque isso vai lhe dar mais dinheiro. Mais pessoas vão emprestar dinheiro para você, além de outras vantagens. Né? Então, isso aí é mais uma coisa que chamou a atenção no texto. Uma outra coisa que chamou a atenção no texto: nunca permita a você mesmo acreditar que você tem todo o dinheiro que você precisa. Sempre busque mais e mais. E o que você ganhar, reinvista. Então, isso é uma atitude que Weber vai dizer que era uma atitude capitalista. Né? Que esse tipo de atitude gera o capitalismo. Esse tipo de mentalidade gera o capitalismo. Né? É o chamado utilitarismo ético. Né? O indivíduo sente que reinvestir o seu dinheiro é uma obrigação pessoal e que o trabalho é como se fosse uma vocação do ser humano. E não trabalhar é uma coisa ruim. Né? Veja que isso é o contrário do que diziam e do que pensavam os gregos. Né? Muito bem, essa ética capitalista esteve presente nos países protestantes capitalistas, né, especialmente a Holanda, a Inglaterra, os Estados Unidos, que ele cita bastante, né, que Weber cita bastante. Essa ética capitalista gerou o capitalismo. Né? E onde surgiu essa ética capitalista? Então, assim, a origem dessa ética capitalista é exatamente a ética puritana calvinista. Né? É aí que Weber vai tratar do terceiro questionamento que ele faz, ou seja, por que essa ética capitalista surge exatamente no protestantismo calvinista e não luterano. Né? Aí temos aí o terceiro ponto colocado anteriormente, né, para poder servir de guia para que a gente possa estar entendendo esse livro. Né? Então, por que essa ética capitalista surge exatamente no protestantismo calvinista e não luterano? Então, o capitalismo ele vai surgir no protestantismo
calvinista, porque os calvinistas têm como característica o puritanismo, né? Aí que ele faz a relação entre o puritanismo e o calvinismo. Para os puritanos calvinistas, veja só, todos os seres humanos já estão predestinados a ir para o céu ou para o inferno, né? Isso já está definido por Deus, muito antes do nosso nascimento. Então, coloca-se nessa religião a questão da predestinação. Entretanto, as pessoas perguntavam para os líderes calvinistas, né? Como saber que se eu estou predestinado a ir para o céu ou para o inferno? E alguns líderes começavam a dizer, há várias formas de você saber se vai para o céu ou para o inferno. Uma delas é saber se você resiste ao pecado. Se você tem uma grande resistência ao pecado, é sinal de que você é um predestinado ao céu, né? Evidentemente, é engraçado você pensar que, por conta disso, as pessoas passavam a se vigiar mais, a fechar-se mais em sua ética, para tentar mostrar, provar, né, que é um predestinado, né? Vejam só o ciclo que isso vai acabar gerando. E outra coisa, se você tem sucesso no trabalho, no seu trabalho, se você trabalha e pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo seu mérito, você enriquece, né? Isso é um sinal que você tem a graça divina. Veja só, é muito importante isso. É a primeira vez que se estabelece uma relação entre o sucesso econômico, quer dizer, o acúmulo de riquezas, e a tal da graça divina, né? Então abandona-se aquela ideia de que alguns defenderam em certo momento, de que Deus quer você pobre, né? Que se você for pobre e viver uma vida simples, você vai estar, isso vai ser bom para você, né? Em relação a Deus. Então abandona-se essa ideia, né? Aqui se estabelece uma relação forte entre a riqueza material e a graça divina, né? Muito bem. As pessoas guiadas por esses princípios calvinistas, né, passam a buscar, então, o enriquecimento com astúcia e inteligência, ao mesmo tempo que renunciam aos prazeres mundanos, né, conquistados com dinheiro, né? Ou seja, passo a querer acumular dinheiro para sentir que isso é um sinal de vocação divina, mas como essas pessoas são calvinistas, né? Como elas são religiosas, como elas são protestantes, puritanas, elas não gastam tanto esse dinheiro com as coisas que os calvinistas, né, vão chamar de banalidades, futilidades, né, como música, comida, essas coisas, né? Então, assim, eles buscam dinheiro para gerar mais dinheiro, né? O trabalho diário e metódico é a melhor forma de louvar a Deus, né? De dever religioso cumprido, seguindo sua vocação. A falta de vontade de trabalhar constitui para eles, né, para os calvinistas, né, um sinal de falta da graça divina, né, surgindo um sentimento de culpa por desperdiçar o tempo e não trabalhar. Então, na visão weberiana, segundo o calvinismo, o homem preferido de Deus, né, isso eu tirei do próprio Weber, é o homem que, pelo seu trabalho duro, se torna próspero, né? É o tipo ideal de homem preferido por Deus no capitalismo, né? O self-made man, quer dizer, o homem que se faz a si mesmo. Mas fique claro, qualquer forma de ostentação da riqueza ou gastos com luxo, são vistos como gastos desprezados, né, pela ética protestante de cunho calvinista, né? O resultado da combinação
entre a liberação absoluta das atividades em busca da riqueza, ligado à limitação do consumo, gera um grande acúmulo de capital. Então, assim, tais valores, né, tais valores permaneceram religiosos, né? Esses valores permaneceram religiosos. Só que esses valores entraram também na cultura dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Holanda, de forma que esses valores passam a independer da religião. Então, mesmo que a pessoa não seja religiosa, essa pessoa já internalizou esses valores por conta da cultura. A tese de Weber era que esses valores eram religiosos, mas se entranharam de tal forma na sociedade que independem da religião. Essa é a tese de Weber. Veja que é uma tese diferente, né, do que nos acostumamos a ver sobre o capitalismo, mas de qualquer forma tem muita respeitabilidade na academia, né, e até hoje é discutido, até hoje serve como referência para o entendimento do capitalismo, ok? Então era isso. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo juntos. Espero que vocês, né, tenham gostado, né? Se vocês gostaram, por favor, eu quero pedir que vocês curtem, né, o vídeo, né? Que vocês se inscrevam no canal, né? Ative aquele sininho para poder estar sempre recebendo notificações e, sobretudo, que vocês compartilhem, porque quem compartilha conhecimento sempre está fazendo um bem para a humanidade. Então, um forte abraço, tamo junto, até mais.